Olá, amigos! No episódio de hoje, em tempos em que se vendem cursos sobre como vender cursos, parece que o conhecimento se tornou apenas um produto, pode ser embalado e enviado via Sedex. Hoje em dia, pululam os cursos de toda sorte, utilizando de técnicas que identificam a tal dor no cliente para depois fechar o carrinho. A grande dificuldade é encontrar no meio dessa gritaria toda quem realmente sabe o que está falando. E mais, a honestidade intelectual, tema do programa de hoje, não se restringe apenas ao mundo dos cursos de internet. Ela é uma atitude moral perante o outro e perante si mesmo. E pode ser definida na máxima do grande filósofo Armando Volta. Se sei, digo que sei, se não sei, digo que não sei e pronto. Para dar este assunto espinhoso, trouxemos à baila os maiores opinadores da internet. Com a total consciência da nossa indigência intelectual, sem desejo de agradar grupelho nenhum, eu estou aqui com Felipe Trielli, grande Olá. Felipe Trielli, maestro, músico, para quem não conhece, ele é @Felipe Trielli, está no Instagram, está no Twitter, modelo. ator, modelo, Atriz, por favor. vendedor de colchão, o grande Luigi Marnoto, Eba! já foi tudo na vida, menos cego e cozinheiro. E Lucas Honorato, Onogato. grande Onogato, o nosso galã da mesa aqui, e eu, Carlos de Freitas, que também não sei fazer porra nenhuma. Tamo aí, Vamos lá. Muito bem. vamos lá. Boa. Antes de mais nada, é bom a gente falar que não é... que a gente não está apontando aqui para ninguém especificamente, né? Porque Sim. o que vai ter de carapuça vestindo é tipo assim, a gente não está falando de um ou outro aqui, e que existem pessoas honestas fazendo, inclusive grandes amigos nossos. Sim. O Gurgel faz cursos e tal, então não é uma questão assim, mas estamos investigando, né? Exatamente. Esse assunto. Sabe Quem é mais porque- fazia curso? Sabe? Sabe quem mais fazia curso? Ele. É ele mesmo. Fazia, não, ele pintava. Ora por hora. Ah, exato. Não, é verdade. as Sabe pessoas- quem mais falava palavrão? Rolava. Muito bom. Vendia curso. Pô, Não, que a gente estava José falando antes Munir do Nassi. programa. Se bem que ele não vendia curso, né? Era presencial, né? O José Munir. Não, mas eu falando que o que a gente tinha comentado antes do programa é essa coisa de entenderem a gente errado, como se a gente, ao mesmo tempo que a gente tem muito achismo, dizem que a gente é arrogante. Então fica meio, né? Dá para entender direito o que a Uma gente é. coisa ou outra. Mas enfim, o que a gente Porque quer a é gente só justamente acha isso. mesmo, É, né? a gente está A gente- investigando. é. Ninguém aqui tem certeza de bulhufas, Porcaria nenhuma. né? Até Deus, eu fico lá o tempo inteiro pedindo. Por favor, eu preciso acreditar. Não, é verdade. Eu acho que parte da honestidade intelectual é isso, é você saber que não sabe, né? Exato. Então, o mapa da ignorância, como a gente já falou até aqui algumas vezes, né? Então, mesmo as coisas que eu domino, por exemplo, música, ao contrário do que o Kim Paim, aquele bunda suja, fala, eu tenho um domínio... Não, ele confunde o confunde elementar. tocar com- instrumentista com músico. Não sabe a exatamente. diferença básica. Eu não sou Enfim. instrumentista. Fraquinho! Chama o ratinho aí. Mas a música, né, o que eu faço, né, eu tenho um certo domínio. Mesmo aí, eu sei que eu vou passar a vida inteira estudando esse negócio. Ah, não, uma coisa que é importante falar. Você sabe que você tem um domínio, mas você sabe que tem que estudar muito. Há quanto tempo você está metido nesse negócio? Porque às vezes as pessoas não têm dimensão disso, né? Então faz... tocar mesmo desde os 14 anos, né? Tocar um instrumento. Mas trabalhar com isso faz 25 já, né, Daniel? 25 anos. Então é um tempinho, e assim, eu trabalho com isso, ganho dinheiro com isso, as pessoas me contratam, algum know-how eu tenho. Então, tenho completa noção que eu não sei nada. E os caras que eu admiro muito, os caras que eu mais admiro no mundo, que eu vejo, hoje em dia você tem acesso muito aos vídeos, né, no YouTube, todos eles falam que, sempre acho que não cheguei lá ainda. Então, o primeiro passo da honestidade intelectual é saber que você não sabe porra nenhuma. Tá Você insatisfeito. sabe pouco. E é engraçado que se você sabe que sabe muito, né? Se você acha que sabe muito, você inclusive se impede de aprender alguma coisa. Porque se você já sabe, por que Sim, você vai pra prestar que que atenção vai? nas coisas? Exatamente. Mas é um processo que o Olavo fala muito do efeito Dunning-Kruger, né? Dunning-Kruger. Dunning-Kruger. Dunning-Kruger.
Que é essa coisa de quando o cara sabe pouco, ele acha que ele sabe muito. Isso. E à medida que ele vai aprendendo, né? Quando eu comecei a ler literatura, me achava um grande Sim, literato. sabia né? tudo. Sabia tudo. Tinha lido meia dúzia de autor na vida e saía cagando Dois regra. Machado de Assis. E um caminho, né? E Pra um falar caminho, que é bom, um como eu sou caminho. chique. É o cara que fala, eu Eu li leio a muito. queda. A queda, que é pra não ler o básico. É. Aí quando você começa a ler mesmo, aí você vai abrindo o caminho, né? Que é aquela coisa que o Humberto Eco fala. Quando eu descubro um autor, eu descubro mais 100 junto. Exato. Eu me ferro, porque Aham. a minha biblioteca vai só aumentando, né? Exatamente. Que a biblioteca de uma pessoa não é o que ela leu, é justamente a quantidade de coisa que ela quer aprender. Que ela não leu Que ela ainda. não leu, que ela quer aprender, né? E Exatamente. não Isso. É só olhar pra minha. A minha é o monumento da minha ignorância. Exatamente isso. É isso mesmo. E não são só autores, né? Quando, por exemplo, o cara entra na filosofia, para dar um exemplo que é bem próximo, porque é todo mundo metido a filósofo, né? Eu não, desculpa. Não, ele é a direita. Filosofeira. É todo mundo meio. Filosofeira. meio filosofia. Direita filosofia. Farofa filosofia. Direita filosofuda. Você fica meio. Pô, você. Tá, primeiro você aprende que tem aqueles campos básicos da filosofia. Você tem aqui a epistemologia, tem a metafísica, tem não sei o quê, papapá. Esses aqui foram os primeiros. Aí você começa a ter uma dimensão de algumas escolas de pensamento. De repente você vai ler um cara. O cara, ele não só ele menciona, a não ser que sejam os primeiros, né? Lá na Grécia Antiga, Pré-socráticos. tanto os pré-socráticos quanto o pessoal ali que veio ali do Platão, aquela galera ali, né? Você vê um sujeito começa a mencionar o outro, aí o outro menciona o outro, de repente você pega uns 3, 4 termos ali que você não conhece, aí você vai naturalmente, você vai olhar numa enciclopédia, alguma coisa assim, pra você ver Vai o entender termo. errado, provavelmente Isso, achar que tá certo. Dicionário de filosofia, né? Um bom dicionário de Exato. filosofia. O cara vai no Wikipedia. Não, tem a... Não, às vezes se você tem for umas- honesto, você vai atrás. Claro, Tem claro. a Internet Encyclopedia of Philosophy, obviamente você não vai usar aquilo ali como uma bíblia, mas, né, como uma revelação, mas Sim. é útil. Claro, claro. E você pega, daquele termo você descobre mais uns 5 negócios que você não conhecia. E aí, de repente, você tá olhando para aqui e fala, rapaz, Os conceitos eles vão se... eu vou estudar minha vida inteira aqui e eu não vou entender, eu não vou dominar esse negócio nunca. E aí tem duas, me parece que tem duas posturas, né? Tem a do cara que ele acha que dominando todos os termos, ele vai Dominar a vida, dominar tudo. saber viver. É. E aí, dependendo do... Tem o cara que ele despreza completamente os termos, ele acha que ele pode sair pensando o que ele quiser e acabou. E tem o que me parece que é o correto, que olha, eu tô tentando entender as coisas, né? E à medida que eu descubro as coisas, eu preciso ver se alguém deu nome a elas para que eu possa dialogar com os outros. E é bom ressaltar que a filosofia ela se firma com uma atitude de profunda humildade do Sócrates, né? Sim. Que ele vai lá pro oráculo, o oráculo diz, não, você é o homem mais sábio. Ele falou, nem ferrando, eu não sou o homem mais sábio. Eu vou investigar isso. Ele vai atrás, começa a conversar com as pessoas, com os sábios da época, e descobre realmente que tá todo mundo... Porque sem todo saber. mundo sabia doido. muito. E ele diz que ele fala, a vantagem dele é que ele sabia que não sabia. Né? Por isso que ele era, por isso que realmente ele era mais Ele foi sábio. procurar os especialistas. Ele foi, né? exatamente, foi lá atrás do Karnal, na turma da Globo, assim, do André Rizek, né? Esses caras que não sabem nada de muita coisa, né? E acham que sabem muito. Sobre muito. Para mim, uma das piores posturas possíveis, intelectuais possíveis, é essa. É quando você... E eu acho que todo mundo, em certa maneira, passa por isso, na adolescência, principalmente. Sim. Mas é um caminho até de você chegar numa maturidade intelectual, mesmo que você não vire um intelectual. Mas que é esse negócio que a gente vê muito, e eu acho que essa popularização da universidade é o que acabou com isso, porque as pessoas ficaram muito mais arrogantes. Você saber cada vez quando menos, você começa, né? Sabendo cada vez menos. Quando você começa a saber. E aí você entra na universidade, por exemplo, ou é que nem você falou, lendo um livro, você acha que você já sabe tudo. Por quê? Porque você viu um universo que você não conhecia. E você acha que o universo inteiro é aquilo que você viu. Exato. Só que você começa a ver. E nas universidades, o que eu vi, assim, de pessoas que eu conhecia, assim, que eu convivi, gente que era super... direitinho, honesta intelectualmente, entrou numa universidade ou numa faculdade, começou a
achar que já sabia tudo e virou uma pessoa insuportável. Quando a gente fala isso, que as universidades estão acabando com a inteligência, e o Olavo escreveu o Imbecil Coletivo, praticamente, né? Não necessariamente falando de universidade, mas da intelectualidade. E tem a corrupção da inteligência A corrupção da inteligência. do Do Gordon que é um também. livraço também. Livraço. Você vê que Fala isso. o próprio professor, os próprios professores, eles não ensinam o aluno isso que a gente está falando. Sim. Eles, ao contrário, falam, agora vocês são muito especiais, porque vocês são um grupo seleto dentro da academia. Vendendo e a aqui dentro- ideologiazinha deles. Vendendo o próprio peixe, no fundo. É. Que é isso. É, mas é basicamente isso. Se você pegar a estrutura, até da USP, que já teve grandes professores. Sim. Eu lembro uma vez de um amigo meu, o Evandro Afonso Ferreira, que me contou uma história entre dois professores doutores, né? Geralmente é humanas, né? Que é o cara que é uma vaidade excessiva com também pouquíssimo conhecimento prático da vida. E aí um dos caras fez um ensaio sobre Machado de Assis e ele recebeu uma ligação mal criada do outro cara falando: como é que você faz um ensaio e não cita o meu trabalho? Olha assim, pô. A gente falou do vaidoso intelectual, é o vaidoso, né? esse é o vaidoso intelectual. Aliás, que anda junto com o desonesto. Total. Não, vaidoso tá longe. Só pegando um gancho que o Felipe falou da questão da honestidade e não necessariamente virar um intelectual. Honestidade intelectual não tem nada a ver com intelectualidade, aliás. Né? Não. É até aquela postura, você tá numa conversa de amigos ali, cara, você pode enganar quem você quiser. Sim, sim. Não é privilégio de uma discussão acadêmica, uma discussão... O problema é que essas discussões afetam nossa vida, né? Isso, o honesto intelectual não necessariamente é um intelectual. É um intelectual, exato. Aliás, raramente, ultimamente. Porra, cada vez menos, né? Cada vez menos. Porque você pode ser uma pessoa muito simples e falar isso, exatamente. Eu não sei, mas eu estou aqui discutindo, tentando aprender. Aliás, essa coisa de tentar aprender, né? A honestidade intelectual é bom para a pessoa. Sim. Né? Porque é um exemplo muito simples, que não é um gênio, e que eu acho que, inclusive, boa parte do sucesso do cara se deve à honestidade. Os caras do Flow. Você pega ali o Igor 3K, você vê, ele não é nenhum gênio, ele não é um cara muito estudado, mas quando ele vai fazer as perguntas para os convidados, ele não tá tentando se mostrar. Sim. Ele tá... Isso. Ele fala, pô, eu não sei o que diabo é isso. Me explica, por favor. E a audiência fala, realmente, eu sempre quis saber isso e ninguém nunca fez essa pergunta na mídia. Então, ele faz meio que um papel do espectador, né? E a Exatamente. honestidade dele, inclusive a gente vê bem quando teve a eleição, né? Que quando ele foi, claramente, ele é um cara que não gosta do Bolsonaro, não era um cara que ia votar no Bolsonaro. Mas o cara foi lá e falou honestamente assim, não, eu quero saber como você pensa, qual é o seu... E isso é muito legal, até quando ele está entrevistando alguém que você não gosta, né? Como quando ele entrevistou os... Inclusive, muitas vezes se o Bolsonaro viesse num podcast, por exemplo, da direita, aquelas perguntas, aquele burburinho que tá na mídia, aquele lance que rola do orçamento, todos aqueles pontos que a gente tá cansado de discutir, o cara não faz a pergunta por medo de parecer esquerdista. Né? Então, esse é um ponto, né? Porque é todo mundo jogando pra plateia. Jogar pra plateia, você tira a honestidade, né? Porque você tá jogando pra tua plateia. O tempo E todo. você tá jogando contra você, né, cara? No fundo contra é uma você. malandragem ser honesto intelectual, porque você tá aberto a aprender e ver que você não sabe. Não sabe. Exatamente. O problema é que eu acho que nesse mundo de redes sociais, de likes, necessidade de likes, etc., a honestidade intelectual vai pro lixo porque o cara quer jogar para a plateia o tempo todo. Né? Quer dizer, a gente viu que o Porchat, que poderia ser, né? O cara é um humorista. O humorista é um pensador livre. Né? Teoricamente, é um iconoclasta e tal. O cara voltou atrás, entendeu? Por medo, cagaço, covardia pura, entendeu? É muito feio. Porque é feio, né, bicho? Porque a galera dele lá, o grupinho, sei lá... Sim, a chiadeira foi alta, o cara não aguentou. Não aguentou. Isso foi sobre o Léo Lins. O Léo Lins, para quem não acompanhou. Ele defendeu o Léo Lins num primeiro momento, depois a galera dele ficou brava, porque o Léo Lins é isso, é aquilo, não sei o quê. E como assim ele estava defendendo...
E o cara veio rastejante. Isso aqui, o que é mais doloroso para quem assiste, aquela vergonha alheia, assim, é o cara, você sabe que ele não acredita naquilo. Ele é refém de um grupo. De um grupo. Isso deve ser uma vida muito difícil, muito né? infeliz, né? Muito infeliz, né? Porque o cara fica pisando em ovos, né? O tempo todo, fala, meu Deus, será que eu vou agradar? Será que eu vou... É por isso que o humor... Esses caras acabaram o humor, né? Tá acabando com o humor. Eu vejo, aí não é no humor, mas ainda dentro do entretenimento, você vê, por exemplo, esses streamers, esses caras mais jovens, o cara começa a ganhar uma projeção, né? Ele começa a ter uma popularidade ali, e assim, o trabalho do cara é ligar a câmera e ficar vendo o videozinho e fazendo comentário engraçado com a audiência, ou jogar um joguinho, entrar no personagem e tal, aquela coisa da interação com o público, né? E de repente o cara entra numa pira de que ele tem uma responsabilidade social, que ele tem que falar dos temas, que ele tem que se posicionar. Pronto. Normalmente porque veio um João Carvalho da vida, um vagabundo desse, foi lá, falou na orelha dele, gente da esquerda. Falou na orelha dele. O próprio público às vezes pressiona e tal, né? Sim, e aí o cara, ele começa a falar de coisas que, assim, ele não entende. Ele realmente não entende para agradar ao establishment, para parecer bonito e para aquelas pessoas que ele admira olharem para ele com bons olhos e darem biscoito para ele. E aí acaba que o que é uma desonestidade intelectual no fim das contas, porque ele só ouviu meia dúzia de jargões, meia dúzia de fórmulas sobre desigualdade, não sei o que. Nessa, o cara acaba falando de um negócio que ele não sabe para uma audiência que vai tomar o que ele diz como verdade, e ele acaba levando essas pessoas todas para um tipo de pensamento cujas consequências ele não avaliou. Exatamente. E aí a responsabilidade que ele tem, na verdade, ele está jogando. Que ele achou, exatamente. E isso não é um privilégio da esquerda, não. Exato. Sim. Isso. A direita também tem. Sofre do mesmo... Um dos pontos que a gente comentou é na questão dos cursos, né? Que, na verdade, os cursos não tem nada de ruim. Muito pelo contrário. Eu fiz curso do Gurgel, fiz curso do Olavo, fiz curso de um monte de gente e não vejo problema nenhum. O curso tem que existir e é necessário, aliás, né? Sim. O que muitas vezes acontece é que você vê gente sem ter completado o ciclo, né? Já querendo vender curso, já querendo dar aula sobre, sei lá, entendeu? Política internacional com 20 anos de idade. É um negócio que você sabe que demanda tempo, demanda maturidade. Demanda inclusive vida, outros, né? né? Com 30 anos de idade, querendo falar de relacionamento, como ter um casamento feliz. Você não completou o ciclo, amigo. Imagina, Vai devagar. Você tá longe. Vai devagar, Existe. Cara, eu tenho até uma experiência pessoal. O cara chegou, fazia assim uns 2, 3 anos que eu tinha levado esse... Eu sempre gostei de estudar desde criança, eu sabia que eu precisava estudar. E era um negócio que não era um fetiche, não era porque eu falava, parecia sério, sabe? Parecia alguma coisa que, se não fizer isso aqui, eu vou morrer, vai dar problema, né? E aí, só que em algum momento, chegou a hora que, por conta do Olavo, eu tinha lido aquele Trivium da irmã Miriam Joseph, algumas coisas começaram a encaixar na minha cabeça, eu falei, eu realmente tenho que separar um tempo para isso aqui, eu tenho que levar isso a sério numa rotina e tal. Tinha passado tipo 1 ano e meio, 2 anos, eu lembro que eu estava no Instagram, em algum momento eu abri uma caixinha e o cara falou, você tem dicas para a construção das virtudes? Eu falei, cara... eu sei o que é uma virtude, eu sei o que é um vício, eu sei na teoria como é que essas coisas se articulam. Eu falei, mas se eu te der conselho aqui, eu provavelmente vou mais ajudar a te confundir do que fazer você tomar um rumo correto. Porque eu vejo que tem umas contradições internas aqui, eu não consigo resolver às vezes. Eu respondi isso. Na hora me veio um sujeito respondeu a mensagem. Não, eu entendo que isso para você é um exercício de humildade, mas tem coisas que são muito simples e você tem que falar e não sei o que, não sei o que. Pô, já tá rolando a confusão do cacete aí com esse negócio de virtude, nego dando os conselhos mais absurdos do mundo, né, botando as pessoas em neuroses, né, por causa desse negócio, né, por causa de meia dúzia de manual moral teológico da Idade Média que ele leu e que ele não sabe como se articula com os tempos atuais. Eu vou ali arriscar de dar pitaco na vida do moleque e muitas vezes causar um problema de meses ou até anos. Porque para ganhar biscoito na internet, né? Para ganhar biscoito. Para ficar. E essa coisa do coach de conhecimento, né, que a gente fala, que é o cara, varia muito também, né? Às vezes um cara de 20 e poucos anos quer dar um curso sobre alguma coisa que ele sabe pouco para pessoas muito iniciantes, para pessoas de 15. Exato, não? Ok, beleza. O cara vai falar, sei lá, o cara na música é uma coisa
que dá pra fazer. Às vezes o cara tá tocando desde o 7, beleza, toca pra cacete, não sei o quê. Aí o cara tem o que dizer ali do assunto para pessoas que estão iniciando, não é uma questão de história de vida. Agora, a intelectualidade, os coaches que a gente vê assim, não, olha, eu vou mudar a sua vida, se você não seguir essa minha regra aqui, como se também cada vida tivesse uma regra só para todas as vidas. Manualzinho. O único manual da vida é a Bíblia. Assim, aquela coisa que o cara lê uma vida intelectual do Certain Anos e já acha que está apto a dar curso sobre o que é a vida intelectual. Né? Então, assim, você precisa de vivência para dar um curso, por isso que a gente dá sempre os exemplos, né? Tipo, o Gurgel viveu isso, errou pra caramba, achou que várias coisas eram de verdade e não eram. Então, existe também a coisa do tempo, né? Mas vocês, não sei se passaram por isso, eu passei nessa época que começou essa coisa dos cursos. Sim. Quantos caras do marketing, normalmente, chegaram pra você e falaram, pô, mas você não sabe fazer. O que você sabe fazer? Sim. Eu sei escovar o dente. Pô, faz um curso de escovar o dente. Te manda aquele e-mail. Eu sou coprodutor. Gostaria de uma oportunidade para ganhar dinheiro vendendo o seu conhecimento? Pois é. Eu não... E aí você pensa assim, cara, você tá... Mais uma vez, eu sempre falo isso e eu acho que isso é a chave da vida, eu já estou falando aqui. Se você começou a gnose. Vende um curso. Não, é uma das chaves, é a ordem das coisas. Se a ordem da sua vida é, eu vou ganhar dinheiro fazendo um curso tal, o dinheiro é a primeira coisa que você pensa, você já está errado. Ou o dinheiro tem que ser uma consequência do seu bom trabalho. Então, a não ser que você vá, sei lá, minha vida é ganhar dinheiro, vou, sei lá, trabalhar na bolsa, vou estudar para ganhar dinheiro. Eu acho que eu tenho um ponto nisso aí, é o seguinte, cara, o cara que está vendendo o curso, ele não pode depender do curso. Mais ou menos, assim, vamos supor assim, ele não pode ser só a única fonte de renda, o cara já tem que ter tido uma carreira naquilo, entendeu? Por exemplo, não é a sua única fonte de renda, eu só vendo curso. O cara vai dar curso sobre escrita. O Gurgel tem 5 livros publicados. Entendeu? Ele tem um conhecimento acumulado ali. Tem uma bagagem. Ele pode hoje viver do curso justamente porque a academia não permite que ele trabalhe, porque a academia a gente sabe o que virou. Sim. Então ele usa isso, mas é diferente. O cara tem uma obra. Né? Não é o cara assim que nunca escreveu um livro, ele está dando aula de como escrever ficção. E nesse sentido tem um conselho que eu acho que... Só para terminar, assim, não quer dizer, por exemplo, que ele não possa dar... É o que você falou, de repente tem gente muito iniciante que quer... E está pedindo a demanda para ele, ok? O jeito é como você empacota isso. A questão é justamente se você é honesto ou não a hora de vender. Fala, eu não cheguei lá. Eu posso até dar algumas dicas, mas espera aí. Dicas básicas de escrita. Dicas básicas de escrita, exatamente. Mas é que, por causa do marketing hoje em dia... O cara não pode falar 90% dos caras falam, eu vou mudar a sua vida. Exato. Mas o que você vai me ensinar? Eu vou te ensinar a jogar golfe, mas isso vai mudar a sua vida. Se você porque não a mentalidade do golfe... porque o mindset... o mindset de quem joga golfe é você falar, cara... Você vai virar a chave e a partir do momento que você virar a chave, as coisas mudarão radicalmente. E tem uns que saltam aos olhos, né? Sobretudo esses que vendem o seu ser másculo, o seu ser... da masculina. O cara fala assim, mano, tá ligado? Do Campari. Você acha que esse cara é um cara atraente? Cara, o cara tá vendendo o fracasso dele pra nego mais fracassado que ele, não é possível. Isso parece, me lembro, eu tava atravessando a rua aqui, e aí passaram 2 meninas bonitas, aí um cara passa de carro devagarinho e buzina, pam, pam. Mas porra, cara... Eu falei, vai levar as duas, né? Cara, sucesso, isso aí nunca falhou. Você deve ter comido um monte de gente, né? Com essa buzina. Só com essa buzina. É o cara da buzina, entendeu? É o coach da buzina. É o coach da buzina. É o coach do... Nossa. Cara. Se bem que agora isso é estupro. Não é de todo ruim, viu? Não. Puta, velho. Coisa de mau gosto. E aí, quando a gente vive numa terra de analfabetos funcionais, isso eu não estou falando por desgosto do Brasil, isso é científico. Você pega o INAF lá, você pega os índices lá, você vê que 80% das pessoas, não é uma porcentagem baixa, a imensa maioria das pessoas, elas têm dificuldade, e aí sempre entra um contra-argumento. Você fala, não é analfabeto funcional, porque pode aprofundar, vai ficar... Manda. Você tem lá isso foi um estudo encomendado pelo MEC, lá pro INAF e pro INEP, um negócio assim, os 2 órgãos. Inepto. Em que eles pegam pessoas de diferentes faixas etárias e níveis de escolaridade e eles dão um teste simples pro sujeito. Dão lá, por exemplo, um texto de jornal. E aí eles avaliam os níveis de proficiência, né?
Então, assim, o nível mais alto, que é o proficiente, é o nível mais alto de todos eles. É o cara que ele consegue, veja bem, ler um texto, ver uma estatística e saber a que ela se refere no texto, ler fatos e opiniões e diferenciar o que são fatos de opiniões. Assim, são as habilidades básicas para a compreensão do texto. E esse é o nível mais alto. Um cara que está abaixo disso já é considerado alfabetizado dentro do critério do teste. Sim. Caraca. Então, 80% ou mais das pessoas estão abaixo desse nível mais alto. Só que aí, quando você diz que essas pessoas são analfabetos funcionais, por conta da nomenclatura que tem no teste, o cara fala, não, veja bem, não é assim. Eles falam que não são analfabetos Exatamente. mesmo sendo. Mas são, né? São, Então, Você não consegue fazer essa distinção, óbvio. Que é uma distinção básica. Né? esse básica, cara, Totalmente básica. ele não vai ter problema só com o texto escrito. Não. Ele vai, quando ele estiver conversando. conversando, vai ter treta. Tem aquela famosa discussão no Spotnik Brasil colocamos uma feminista com não sei quem. Não, é o que foi o Quioca. É um anarcocapitalista e uma socialista para discutir. E aí o cara fala, olha, isso aconteceu assim, isso aconteceu assim, isso aconteceu assim. E a mulher responde, eu discordo dessa sua opinião. Ele... Não, mas não são opinião, são dados, são fatos. Eu discordo dos seus fatos. Essa menina, tadinha, independente dela ser comunista ou não, que não é esse o problema, ela não sabe o que é uma opinião, o que é um fato. Não sabe, exatamente. Então, aí a gente entra na área da desonestidade intelectual mais profunda, que eu acho que é da imprensa. Né? Ah, sim. É. Que aí, sabendo disso, a imprensa usa, por exemplo, eu até anotei aqui, aspas, né, de pessoas, sei lá, Carlão roubou um banco segundo o Luigi, não sei o quê. Já fica lá, a manchete é Carlão roubou um banco, aí quando você vê lá embaixo, segundo o Luigi, Carlão roubou um banco. Dizem especialistas. Dizem, e aí vai. Todas essas coisas são bizarras. Diz né? estudo, leitor, diz estudo. A questão do suspeito, né? O cara é pego em flagrante, suposto, né? tem numa multidão tem fita, eu sou velho, tem imagem, vídeo, não sei o quê, e o cara assassinando alguém não, mas o suspeito. Então esse uso da linguagem desonesta, e aí é uma desonestidade porque tem o semi-desonesto, que o cara acha que tá meio que falando a verdade, mas aí ele dá uma forçada de barra, não sei o quê. No caso da imprensa, e eu coloco a imprensa... institucionalizada. É a desonestidade institucionalizada, né? A mídia inteira em massa. Você guarda-se nessa... As exceções de praxe. De praxe. Duas, né? Talvez. Duas. Não, na mídia oficial hoje, eu acho que das grandes... Não, a gente tem a nossa querida amiga... Não, sim. Quem? Paula Schmidt. Schmidt. Sim, mas ela também já está quase saindo, né? Não, mas sendo expulsa por ser honesta, né? Exatamente. E ela tem a coragem de encarar. Tem o Davi Agape também, que faz um baita esse trabalho. não consegue espaço na Exato, imprensa, porque né? Não, mas eu digo, os jornalões, os três número um, acabou. A TV, os três número um, não tem. Não tem. O jornalismo é todo feito. E não é Brasil, é mundo. E o pior, né, aprofundando mais nisso São as mesmas agências, né, que alimentam. A turma não consegue, por exemplo, interpretar o texto de forma racional, a coisa vai no emotivo, vai no sensitivo, vai no pedaço animal. Outro ponto que a mídia usa o tempo inteiro. Então o cara lê lá, suspeito. Olha, já botaram suspeito em tantos casos em que o sujeito era claramente culpado por mera formalidade, que quando o cara precisa te acusar de alguma coisa, se ele colocar lá os crimes mais hediondos do mundo e falar que você é só um suspeito, o nego vai achar que você é culpado. Então, eles podem incriminar uma pessoa sem provas, botando lá o suspeito, de consequências legais. Pior, muitas vezes eles já esqueceram essa história de botar suspeito. Quando eles discordam, não tem suspeito. Sim. 8 de janeiro, não sei o quê, não tem suspeito. Aquelas 1.500 pessoas presas são todos terroristas. E por outro lado, quando é conveniente a narrativa, teve um sujeito lá que, eu lembro que ele tinha sofrido um caso de preconceito, provavelmente no Carrefour.
Eu sempre presumo a Carrefour. Esse programa é um desoferecimento. O Carrefour é o despatrocínio. Não, A patroa trabalha lá. cuidado. E aí, cuidado. o cara tava lá. E aí, o que acontece? Descobriram que o cara tinha passagem pela polícia, batia na mulher, o cacete. Cara, era uma caganeira de coisa assim que, porra, provavelmente o cara fez besteira mesmo. Aí, quando foram noticiar em algum jornal, o cara, pra falar do sujeito que batia na mulher, porque era conveniente pra bater, eu vou colocar lá, marido errático. Conheça a história de fulano. Errático, olha. Não dá pra levar a sério gente assim, né? Não Não dá mesmo. então, eles estão dando bandeira, né? Quer dizer. Então, o lance é isso. Mas, por exemplo, Porque você pega ainda 80%. tinha um disfarce, essa você tem- desonestidade era disfarçada, né? Quer dizer, Porque acho que o tinha público tinha um pouquinho mais de discernimento. Você pega o dado Sim. dele, que 80% está abaixo desse nível de Sim. compreensão, a coisa, Eles já falaram, que se der. tende a se Tanto barbarizar é que cada tem vez mais. matérias que são opiniões, né? Quer dizer, Sim. não tem, chama de matéria reportagem. Você vai ver, vai ler a reportagem, é só opinião de um jornalista, entendeu? Não tem, assim, um fato passa ao largo, assim, passa muito ano passado. E como dizia aquele comercial sensacional acho que era do Oliveto, da Folha de São Paulo, Pois é. a do Hitler. que fala que este homem melhorou a economia da Alemanha, era um pintor, e não sei o que. E a imagem era Nos tempos muito eu boa, gostava porque de- era era tudo do granulado, Pictória, né? né? E aí ele vai abrindo, né, a Nos granulagem seus momentos de lazer, ele gostava de arte e de arte, exato. de animais. mais. E o final era justamente isso. Você pode mentir somente dizendo a verdade. É exatamente isso que a Folha faz hoje. Hoje, Exato. Isso foi nos anos 90, né? agora Foi, nem, começo agora dos nem 90. dizendo a Afinal, verdade, né? Quer dizer, Não, Às vezes, hoje em dia já esqueceram até essa esqueceram parte. até essa parte. Nem esse disfarce de verdade. E o pior é que é o seguinte, existe aquele cara que ele tá de fato, ele fala, olha, eu vou colocar isso porque isso vai parecer aquilo, eu tô fazendo aqui um trabalho de propaganda e de desinformação, né? E ele tá de forma meio maquiavélica fazendo aquilo mesmo. E existe o cara que ele simplesmente aprendeu na faculdade dele que esse é o jeito de se fazer jornalismo. O Sim, jornalismo sim. se faz não informando, porque todo mundo tem viés e como todo mundo tem viés, ora, assuma logo o viés certo e coloque as coisas lá, né? Então, a finalidade do jornalismo para esse sujeito é aquela, né? Exato. É muito mais honesto se você falar, eu sou um jornal comunista e defendo essas Sim, coisas. sim. Aí não seria desonestidade intelectual, por exemplo. O cara aliás, era falar- um ponto que... Fala, continua. Era isso. Era um ponto que a honestidade intelectual não é necessariamente uma virtude por si, né? Porque Não, a honestidade sim, né? a honestidade sim, mas sim, aí o Marx, por exemplo, era um honesto intelectual. O Marx, Será? eu acho que sim, no Manifesto Tá Comunista... enganando ninguém. Não, então... Tem. Ele acreditava profundamente naquilo Acreditava na própria mentira, né? na própria mentira, mas aí ele, inclusive no Manifesto Comunista, você vê aí a diferença entre Marx e o Gramsci, porque o Marx no Manifesto Comunista diz: os comunistas não devem dissimular as intenções. Nós temos que deixar claro que nós vamos tomar o poder pela violência, e é isso aí. Sim, Essa é a nossa sentido, tudo. nesse sentido sim. E aí o Gramsci vai lá e fala assim, não, a gente Sim. tem que dissimular o tempo todo. Ou seja, Entendeu? o Gramsci Mas é uma aula de desonestidade. Tem, acho que sim. aquele livro do Paul Johnson que fala do Marx, Sim. ele tem uma visão um pouco diferente aí, né? Inclusive ele fala que ele utiliza estudos que ele sabia que eram parciais, que não eram verídicos, por exemplo, aquele estudo do antropólogo americano lá. O Marx. O Marx, usava, sim. entendeu? Ele Sim. tinha acesso a outras fontes e preferiu usar aquela porque era mais conveniente para o trabalho dele. Então, assim, não sei se ele era realmente um grande honesto. Não, Mas, eu só joguei mas, aqui nesse, porque... mas, por exemplo, no Manifesto Comunista, ele tá dando claramente as mas cartas. eu acho né? que Tá no É manifesto. como o Mein Kampf do Bigodinho, do bigode. ele ali diz exatamente o que ele vai fazer, ele quer fazer. e fez tudo aquilo que ele escreveu. Quer dizer, Mas era um porque é mais desonesto intelectual? Não, mas eu não acho que... Eu acho que está confundindo. Uma virtude, uma pessoa má pode ter algumas virtudes. Por exemplo, um cara que faz maldade é um honesto intelectual. Ele pelo menos é honesto intelectualmente, mas mas é aí um cara esse mau. ponto. As ideias dele são ruins, mas ele está sendo honesto. Então eu acho que é uma virtude em si. Não, Inclusive, eu acho que mesmo para um sempre há cara um- mau. A virtude Para chegar aquela. nesse nível, por exemplo, sempre há um certo grau de dissimulação. E um grau
alto de dissimulação. É difícil o cara ser honesto mesmo, justamente porque, cara, senão você não leva o povo daquele jeito. Há alguma coisa, lógico, talvez no seio ali, pra turma... Né, porque ninguém lia muito aquela coisa, se você escreve um livro e vai vender num lugar em que o analfabetismo é de 80%, você sabe para quem você está querendo vender teu livro também. Sim. Né? Só que a maior parte das pessoas também não vão entender o que você escreveu. Exato, ali. então, por isso. Né? Então eu tenho uma Escrever pergunta. um livro na Idade Média, quantas pessoas liam, Sim, né? sim. Eu tenho uma pergunta aqui, que agora eu estou na dúvida mesmo. A retórica é sempre desonesta intelectualmente? Também acho que não. Não necessariamente. Acho que não. Porque A você está retórica, querendo inclusive, convencer, né? é uma de certa retórica Mas a bruta. retórica, inclusive, é parte do trivium, né? exatamente. Tá dentro do trivium. Inclusive, uma retórica bruta que pretende dar a aparência de honestidade e de sinceridade, ela pode ser muitas vezes desonesta, né? Então, existem coisas que, dependendo da ordem que você coloca, a coisa se torna mais clara ou menos clara. Mas você pode dar argumentos honestos sobre uma Sim. coisa e você está sendo retórico ali. Exato. Sim. Inclusive, Na você... verdade, a ideia de retórica, né? Você se utilizar da lógica e da gramática. Né? Num bom discurso voltado para a verdade. Sim. Né? Exatamente. Não é o... Você pode falar, por exemplo, do amor de Deus de uma maneira muito direta, mas que vai impedir completamente o sujeito que está ouvindo você de absorver aquilo. Você pode falar, olha, Deus te ama tanto que ele te mataria para você não fazer essa merda aí. O sujeito que ele está mais tempo na religião ali, ele até compreende o negócio com uma facilidade. Mas o cara que ele tá querendo entrar na religião, ele fala, como é que é isso aí que que ser é esse que consegue me amar e me matar ao mesmo tempo? Né? Então é uma coisa... E aí depende também da intenção do cara. Às vezes ele tá querendo chocar, né, ao invés de atrair o cara. Às vezes, então depende da circunstância. Né? Não é uma... Em tese, o honesto intelectual nem sempre vai atingir o fim que ele quer, porque ele está sendo honesto. Né? A investigação dele está acima do vencer ou não uma discussão. Então, porque Então, senão a gente acaba, os fins da discussão justificam os meios Que da discussão. é justamente o que a esquerda, né, faz. Né? Ela se utiliza do Ela discurso. fala uma mentira que ela sabe que é Exato, mentira. ela sabe por quê. Porque e para eles não é problema isso. Porque Isso faz é importante. parte do plano. Tá lá a mais. tomada do poder é o objetivo final. Eu acho que é maior que isso, Carlão, porque não só faz parte do plano, como se eles realmente acreditam e são honestos com eles mesmos, que não existe uma verdade, ele pode proclamar a verdade mais justificada. Mas aí depende... Melhor para ele. Fazendo chegar ao fim. o advogado do diabo, porque existe uma diferença entre o frankfurtiano que está na dialética negativa e o marxista puro, por assim dizer. Né? Porque o Marx ele era um hegeliano. Né? O Hegel ele acreditava que a verdade existia. Sim. Mas ele acreditava que ele não possuía a verdade e que a verdade se dava na história, em sucessivos movimentos dialéticos. Então você tem... É o que o Marx faz. Né? Exatamente. Só que a dialética marxista tem outro ponto. Né? A do Hegel olha, vem uma tese, vem uma antítese dela, surge uma síntese que é mais verdadeira. Que é o espírito que as outras anteriores. E aí o Marx fala, de fato, tem uma dialética. Só que essa dialética, ela é de natureza material, ou seja, é uma briga de interesses econômicos. Então, em todo conflito de interesses econômicos, é tese... Tudo grana, tudo... Exatamente. E então, isso gera uma síntese que é melhor. Então, ele acha que, de fato, a sociedade está indo rumo à verdade, que é esse negócio chamado comunismo, que ele não define muito bem, mas que não tem o Estado, que é o fim do processo dialético, é o que ele chama de comunismo, e ele tenta descrever qual vai ser a sucessão do processo dialético. Né? Então, ele acredita que a sociedade vai chegar num ponto que é mais verdadeiro que o anterior. Né? Agora... E qual a diferença para os frankfurtianos? Não, o frankfurtiano... Esse é o que vai negar. Esse aí... Esse é o problema. O marxista puro, que é aquele que a gente fala, o velho esquerdista, né? Sim. Esse cara não cedia tão facilmente o que estão fazendo hoje, imagina. De forma alguma. Negar uma realidade Exatamente. óbvia. Basta ver os nossos amigos do PCO lá. Eles estão muito mais dentro do nosso, né? Porque aí é o cara... Estão olhando a realidade. Exatamente. O frankfurtiano é essa galera que dominou todos os meios de comunicação, universidade. Inclusive você que está estudando mais, você pode até me corrigir se eu cometer algum engano, porque meu conhecimento é meio de orelhada, assim, é de tá querendo ser honestinho intelectual agora. Ler pedaço de coisa, ouvir o velho, Aqui é tudo orelhada. Assim, Então, todo mundo toca de ouvido. você pega... É porque você tem que ler muita coisa, cara, tem muito estudo sobre Frankfurt. Cara, tô engatinhando. O que parece é que existe ali aquela crença de que, olha, não vem da teoria crítica, que é essa ideia de que
você não pode atingir o conhecimento em si. Não pode. Né? Isso aí é uma herança, não foram eles que inventaram do nada. Tá no Kant já. Você não pode conhecer as coisas em si. E se você não pode conhecer as coisas em si, então significa que na história existem conflitos de pontos de vista. E esse ponto de vista pode ser ou do opressor ou do oprimido. E o objetivo do intelectual frankfurtiano não é entender como as coisas são, não é reproduzir no que ele escreve o que existe na realidade. Para ele isso é só um fetiche. O correto burguês. Exatamente. Isso. O que você quer fazer é substituir o ponto de vista de quem está oprimindo pelo que é oprimido, para fazer com que a visão do oprimido seja a visão aceita no discurso público. Então, é um jogo de manipulação. Exatamente. Sim. Né? Então, e aí nesse sentido, muitos dos modernos, eles são mais ou menos assim, que na medida que você entra, por exemplo, num racionalismo radical, isso é uma opinião minha, provavelmente vai ter um monte de discordância mesmo dentro do nosso meio. Você entra no racionalismo, ora, é tudo, o que é confiável é o que a razão te dá e não o que a realidade te dá e tal, não é você olhar para as coisas e reproduzir internamente. Na filosofia não é um jogo de quem consegue descrever melhor o que está ali. É um jogo de quem consegue projetar no outro com mais força o que está dentro da cabeça dele. Né? E me parece que a modernidade ela tem muito disso. Sim. E aí quando você pega a esquerda moderna, os caras, eles não estão discutindo, vamos aqui entrar num processo dialético para, no confronto, chegarmos a uma síntese mais verdadeira. Vamos tirar esses caras que estão aí, que estão perpetuando a opressão. Vamos esconder a estrutura, a infraestrutura e vamos... Extermínio. Né? Exatamente. A gente tira os caras e impõe o nosso negócio. Por quais meios? Ora, os meios se renovam. Uma hora você tem um cancelamento, outra hora você tem o sujeito que... Os meios, na verdade, são os de sempre, né? É a cultura. Sim. O que muda é a forma como eles se Exatamente. utilizam na cultura. Mas mesmo genocídio é cultura, entra nessa... Total, né? É cultural, né? O genocídio A cultura... Genocídio cultural. é cultural. Genocídio cultural. Ué, É uma boa. Não, genocídio termo. cultural é o que está Isso acontecendo já está sim, acontecendo, sim, isso é sim. verdade. em larga escala. bom Né? Você termo. pega destruição Que na verdade é essa coisa do acesso à cultura. Você está destruindo o acesso à cultura de todas as gerações. Justamente porque é o que ele falou. Você está querendo substituir pelo ponto de vista do oprimido. Como o oprimido nunca teve voz, quer dizer o seguinte, aquelas vozes não valem nada. Essas E vozes, como elas a têm que ser- cultura do Quer dizer, oprimido... os caras estão criando um imenso lumpen. Né? A cultura do Porque oprimido, ninguém ela mais- nunca... Nem foi muito registrada, porque era o cara, o perdedor, vamos dizer assim. Mas é falso. E aí porque- acaba criando uma cultura falsa, que nem as religiões africanas. A Exatamente. religião africana, como você mesmo disse, é o cristianismo. Exatamente. Mas não, vamos Inclusive, inventar umas... a Bíblia, se não me engano, chegou antes na África do Pois que é, chegou no sim, não, Ocidente, então, mas né? Primeiro na África. É tão falso, porque não tem essa ideia de que o oprimido não tinha voz. Claro que tinha voz. Até porque não havia essa ideia de... Essa ideia de oprimido e perpetuar. opressor, ela é uma ideia que nasce com Marx, entendeu? é- Justamente porque ele é se moderno. utiliza Isso. desses estudos que ele vai lá na sociedade matriarcal que funcionava, porque aí quando começa a surgir... Que é um estudo falso, né? Que é, exatamente, o estudo de um antropólogo, pegou uma tribo na americana, lá esqueci o nome do antropólogo. Não era uma agora. antropóloga? Não, era um Não, antropólogo. A antropóloga foi a que veio depois e desmentiu, não foi isso, não? Não sei essa, É, mas pode assim, ser. eu sei que ele Mas pegou o acho que estudo você tá de um sendo cara. sexista agora. Vamos, não, vamos mas- esquecer esses padrões de gênero. Antropóloga. Antropólogo. Antropocoleg. Antropólogo. Então, a Fala, gente mas entra na continua. ciência, né, agora, porque... Não, mas porque essa ideia de que opressor e oprimido não existia. O Olavo tem um estudo que ele mostra, falando a história é muito mais uma história de uma classe ajudando a outra. Senão você, cara, você exterminaria a humanidade. A Idade Média, imagina a Idade Sim. Média. Você pega assim, cara, a maioria agora que eu estou estudando para o negócio da família lá, cara, a Idade Média era um negócio assim, bizarro. Tem luzes, tudo, mas, cara, a vida diária ali, cara, o cheiro. Complicado. 90% dos caras que ficam idolatrando a Idade Média não conseguiram sentir o cheiro Da Idade Média. Paris. Tá, Na Idade tem Não, o e é Felipe, o seguinte- Felipe Arrey, que é um cara que fala, ele e o Jorge Duby fazem muitos estudos dessa época, história da vida privada. Sim. Ele narra tipo um dia na taberna, assim. Ele fala, na taberna era comum o cara assoar o nariz nele mesmo, crianças, todo mundo assim. As pessoas dividiam mesmo, pegavam a carne com a mão. Sim, antes Cara, do não- garfo. Quer dizer, o cara não sabe que não tinha garfo. Ele fala assim, uma coisa que os fluidos eram Fluidos. normais e compartilhados, assim, cuspia-se em qualquer lugar. Cara,
Vai aqui, tem uns lugares aqui em São Paulo que você Não, vai. a Vila Madalena É o é carnaval quase aqui, isso, né? carnaval na carnaval. Vila... então, mas Carnaval aí, é você imagina fluido pra viver um todo mês lado. O tempo o todo, tempo né? todo isso. Mas o. Não, e fora a Tá, mas escassez, né? Voltando, Escassez de tudo, alimento, tudo, de né? colheita. me parece que esse lance da honestidade intelectual é uma coisa que depende do fim que o sujeito dá à intelectualidade. Então, porque, olha, para mim, não me parece que é possível a perspectiva de ser intelectualmente honesto se você não acha que a verdade é atingível e que o objetivo do negócio é atingir a verdade. Foi mais ou menos o que eu falei. Se os caras não têm uma verdade, ele está sempre honesto na cabeça dele. Então, exatamente. Se ele cria uma verdade, A né? a Porque lógica eu vi há pouco superverte. tempo um documentário sobre Jorge Soros. Vocês já viram, não? Não. Eu não me lembro o nome do comentário, mas do documentário, mas era isso. É óbvio que ele bancou aquilo, aquela trojou, não está o nome dele lá, nem nada, tá, mas os entrevistados são sim os seus funcionários, os filhos, tal. Tem um contraponto ali que o cara fala, mas assim, é muito en passant. Enfim, é a geografia do Jorge Soros. O cara é um santo, um benfeitor e tal. E uma das coisas que me impressiona é alguém ou ele falando da infância que ele tinha uma fantasia, olha só, ele confessa que é uma fantasia messiânica. Ele fala assim, eu vou consertar o mundo com a verdade que ele criou, né? Quer dizer, ele tem uma verdade de que ele tem, como Marx, como todos que cagaram no mundo, exatamente. Mas aí vem o lance da honestidade intelectual na forma de você contar uma história, né? Então esses caras contam, se você vir aquele documentário sem conhecer, background. né, sem o que a gente sabe Você acha do que aquilo Soros, tá... você acha que o cara é um grande sujeito, entendeu? Falou, pô, é um filantropo, é um benfeitor, entendeu? Ele banca ONGs que vão salvar o planeta, ele, enfim... E a gente sabe E olha, A gente sabe o que tem por trás, né, disso tudo. e olha que engraçado, esse sujeito... Ele acredita nisso, é só isso, quer dizer, eu não sei, ele é um honesto intelectual? Se ele acredita sim. Esse Ele cara, Não sei se ele acredita, acredita. não. ele tem muitos meios de ação para fazer diversos planos dele, né? Agora, se há uma noção de que existe uma verdade, então você está sempre olhando para suas ações e as colocando debaixo da luz de uma verdade transcendente, a qual você capta de vez em Sim. quando, de maneira mais nítida, de vez em quando menos nítida, né? Mas se você está pelo menos tentando, né? Isso. Agora, olha que interessante. A perspectiva da filantropia, né, e a perspectiva materialista, e é que eu não estou falando do ponto de vista epistemológico, e sim do ponto de vista tanto do liberalismo quanto do marxismo, de encarar as coisas como relações econômicas. Tudo é economia. Do ponto de vista filantrópico, que me parece que é inevitavelmente materialista, porque sempre é eficiência econômica e não sei o que, o cacete, a honestidade intelectual me parece que é impossível. Porque se a prioridade é a eficiência material da coisa, em algum momento você tiver que forjar ou mentir alguma coisa em nome da eficiência material, né? Porque você consegue calcular, olha, se eu mentir isso aqui vai acontecer mais rápido, vai ser mais rápido e mais eficiente. Se eu mentir agora, Esse é o menos ponto, gente vai passar fome. Basicamente Exatamente. seria isso. Esse é o ponto. Nós temos lá no nosso, dentre os nossos dogmas, enfim, tem que, o Cristo disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida, não é isso? Então, cara, se você saiu disso, você já não está sendo honesto intelectualmente. Não tem como. Pra quem acredita. Não tem como. É. Porque se essa é a verdade, né? E quem acredita porque é o que ele está certo. está dizendo, está tomando pelo ponto de vista transcendente. Se você tirou a transcendência, em nenhum momento você vai ser capaz de ter se utilizar uma estrela, né? a honestidade intelectual, Estrela porque você guia, vai poder manipular ela Sim. de acordo com sua... E criar a tal da sua verdade. E aí Eu tenho a você- minha verdade. O Cruzeiro do Sul, você nunca vai atingir, mas você sabe que é por ali, né? Você Exatamente. tem um... Exato. E o cara fica reduzindo esse negócio, a eficiência material, pragmática e o sentimentalismo. Ah, não vou fazer isso porque eu estou me sentindo meio estranho em relação a esse negócio, né? E aí acaba que o racionalismo e o sentimentalismo, eles retroalimentam ao outro. Você usa da sua razão para conseguir alimentar os bons sentimentos e as boas sensações, e as boas sensações guiam a forma como você usa a sua razão prática, né? E viram como diria aqui, um bolo doido. Eu tive recentemente a experiência de me confessar de novo, depois de muito tempo. E é muito louco, porque uma prática, né, de confessional
que você tenha... Isso te ajuda porque você não foge tanto Porque quando você fica 6 meses, aquele pecado ali já ficou lá pra trás. Já foi. Cara, quando você confessa, você sabe que você vai ter que confessar daqui 2 dias, 3 dias, cara, você não tem como desgarrar, porque você sabe que, cara, bicho... Cada um tá tudo próximo. Então, isso te ajuda até a ordenar essa questão da honestidade intelectual, cara. Você não tem como fugir, porque senão você vai ter que amanhã falar, puta, eu menti. Então, Domingo você vai lá, e olha eu que menti. legal, dentro da nossa galera, Não sai. Toda semana. não só a prática religiosa ajuda nisso, como, olha, ela te coloca de frente ao que a gente acredita que realmente importa, Sim. como se você coloca isso nesse lugar, no lugar correto, esse lance que a gente falou dos cursos, etc., isso não acontece mais. Por quê? Por que o cara ele vende a porcaria do curso dele sem saber do que ele tá falando direito? Às vezes não é nem na maldade, às vezes o cara se sente pressionado, olha, eu quero estudar, eu quero ganhar dinheiro estudando, eu quero não sei o quê. Ele coloca o sustento material dele na frente do fim último do curso, que é, de fato, compartilhar um conhecimento com uma pessoa específica e melhorar a vida da pessoa. Às vezes ele cai num auto-engano, né, ele se engana por causa disso, e aí ele começa a vender aquele negócio, ou seja, no fim das contas o sujeito pode se dizer a direita, pode se dizer tradicional, pode se dizer o cacete que for, ele na verdade ele tá pensando feito um esquerdista. Ele está colocando a relação material na frente. Na frente, E a desconexão entre ele e aquilo que ele está vendendo também, né? Exatamente. Porque, cara, para mim é o básico. É mais ou menos o que eu queria ter formulado antes. É o seguinte, você não vai comprar um curso de um cara tentando vender, tipo, academia, o cara gordinho. sim. Uma nutricionista fora de forma. Eu tive um instrutor de remo que tinha uma pança gigante. Mas é remo, cara. O negócio dele é fazer força com o braço. Remo, cara, remo você precisa estar bem. Mais ou menos. Ele nunca entrou no barco, ele só bom, mandava. aí não, mas é instrutor. Não, daí tem problema. Instrutor... Não, eu saí do... mas você pega o cara na internet e quer te vender um negócio, sendo que ele mesmo não passou por aquilo, não se provou naquilo. Sim. Entendeu? Não, certas coisas que são meio... É que normalmente esse tipo de curso o cara fala assim, eu vou te transformar em alguém que... E não pode ser alguém que você nunca foi ou que nunca passou por perto, né? É isso que você quer dizer. Agora, essa coisa da desonestidade intelectual perpassa por todas as áreas, né? Quando a gente vê hoje a ciência, que todo mundo fala tanto, a ciência, não sei o quê. Quando a gente está em um mundo em que você não pode confrontar uma verdade científica, já é uma desonestidade por si. Já não é ciência. Já é desonesto, né? E a gente vive isso. E aí, juntando com a imprensa, que a gente já falou, a gente tem as agências de fake news, né? As agências de fake news. Como ser honesto intelectualmente num dia de hoje? A gente vê uma pessoa como a Paula Schmidt, que você pode concordar, discordar, não sei o quê, mas não dá para negar que ela é uma pessoa honesta intelectualmente. Não, e que busca a verdade nas coisas que ela escreve. Não, e às vezes até aqui com a gente, eu percebi isso mais ainda quando a gente conversou com ela, que ela é uma pessoa que não acredita em Deus como nós e ficou realmente interessada, honestamente interessada em saber, tá, mas como você ela pensa? quer investigar, né? Quero saber. Então, assim, isso é método científico puro, né? Tipo, e aí, quando você tem uma estrutura que... Porque uma coisa, é isso que eu queria diferenciar. Os caras da fake news, as agências de fake news hoje, aos fatos, não sei o que, essas Eles contestam o prêmio Nobel. Então, eles colocam no mesmo balaio coisas que há 20 anos, acho que nem isso, 15 anos, aquele boatos.com, qual era? Não tinha um meio que era... Tinha um boatos.org. Um negócio assim, ainda tem, que era existe. basicamente, eles transformou hoje meio, eles transformam no fact-check meio escrotinho hoje. Mas na época era basicamente falar, pô, sabe aquele e-mail do cara que mandou da África dizendo que era shake? É mentira. Isso eu acho era um tudo compilado, bem. Isso eu não vejo problema em existir um certo fact-checking na vida. O problema é que quando eles transformam o fact-checking em algo que vai virar lei e que você pode ser punido criminalmente, civilmente, por falar algo que para você é honesto. Então, como é que você... a minha pergunta final é essa. Como a gente consegue se manter, e é o que a Paula sofre hoje, honesto
intelectualmente honesto em um mundo que você não é só desacreditado socialmente, você só não vai ser escanteado, cancelado. Não, você vai ser punido, inclusive criminalmente, por falar coisas que você acredita que são verdades. Eu queria terminar dizendo, funciona? eu não sei. mas nesse caso eu acho que assim, manter a honestidade intelectual é uma coisa, outra coisa é cometer o suicídio intelectual, que às vezes eu acho que muita gente comete, Sim. entendeu? A gente é aquela coisa, cara, você tá na frente de um leão, você sabe que o que o leão faz, ele ataca. Então, se você ficar brincando na frente dele, tentando fazer gracinha, só porque você acha que é um ser humano e você tem dignidade humana, sua vida vale, cara... O Léo não tá muito interessado. o leão não tá, ele tá meio... Então, você querer brigar com gente graúda, achando que só porque você tem o direito, você vai ser respeitado, é um engano. Então, você tem que... Eu acho que isso é uma... Então, mas uma qual é o atitude- limite famoso disso? Cala a boca, burro. Não, você mesmo, por exemplo, né, uma coisa, é a estrutura da personalidade. Você pega o Olavo. O Olavo, ele furou sozinho o poço ali, sei lá, saiu... jorrou. A bolha, né? Ele abriu a picada na selva sozinho, montou lá o seu acampamento Não, e dali ele começou a espalhar. E muito desse aparato é por causa dele. Exato. De tentar segurar, fechar, conter. exatamente. Ou seja, ele é uma força que não dá para você comparar com ninguém. Então ele é é uma espécie de entidade cultural que, né, que chega e vem e sacode tudo. Outra coisa, cara, são pessoas que não têm essa força de personalidade, que é aquela, eu tô falando, eu posso usar o nosso lado, mas eu uso, por exemplo, o Porchat, entendeu? O cara vai, fala uma coisa, defende, e no minuto seguinte ele se vê forçado a ter que recuar. Do nosso lado acontece muitas vezes, o cara vai lá, peita, não sei o que, aí vai preso. Entendeu? Então, mas qual é o limite? E é uma pergunta que eu me faço todos os dias, assim, entre a omissão de Então, falar que as coisas estão acontecendo e isso que você está falando. A gente assim, falou no nosso programa sobre a guerra, sobre isso. O limite, acho que não dá o suicídio. Não, É o não dá suicídio. pra você... estratégia, né? Você não consegue, não tem um limite genérico abstrato, É. né? Não tem você vai chegar e falar, olha, você vai, até aqui essas coisas você fala, acontece autoridade, você fala isso e aquilo. Olha, o Santo Afonso Maria de Ligório, autoridade moral da igreja, etc, etc, etc. Na Idade Média, você tinha os pecados ali, mas eles não tinham o nível de complexidade que a gente tem hoje com os meios de ação malucos que a gente tem, né? Não tinha o cara... passar tempo demais no Instagram vendo bunda. Tinha ele olhar pra mulher que passava. E geralmente ela estava bem guarnecida em termos panos. Em termos de pano. Em termos de ali- panos, para impedir a visão direta. Assim. Você pega o manual dele ali, moral, né, que é pra confessores, inclusive, que aquilo foi escrito, são uma porrada de volume, assim, dá um troço desse tamanho, dessa grossura. Imagina hoje, né? Cara. Então, assim, se você... E olha, e aqui ele tentando descrever várias situações e como os princípios se aplicam a cada uma delas. Imagina se a gente vai conseguir sentar aqui e falar, olha, seguinte, para você se manter intelectualmente honesto, essa é a chave. Não dá. Difícil. O que dá para fazer, eu acho, e vocês podem me corrigir, obviamente, Depende, se for honesto, não corrige. é o exame de consciência. É o exame constante de consciência. É você olhar, e aí eu acho que não tem como você fazer isso sem levar em consideração o transcendente. Primeiro você faz o seguinte, você pega aquele pecado que você sabe que você cometeu, e mesmo que você não acredite em pecado, é porque tem um estudo, inclusive, que mostra que a maior parte das pessoas que tocam a bronha, elas se sentem sujas e arrependidas depois, né? Então essas paradinhas assim, aquele negócio que você fez escondido, aquele bolo que você pegou, que não era pra pegar, que você ficou quieto quando perguntaram depois, que foi comer esse bolo, né? Essas coisas. Jogou a culpa no... Lembra desse negócio, sozinho, sem mais ninguém na sala. Lembra desse negócio, você vai sentir vergonha. Quando você sentir vergonha, você fala, tô com vergonha de quem? Esse quem? Segura esse negócio e começa a fazer o exame de consciência perante a esse ser que tá te dando vergonha. Aí você vai fazer um exame de consciência mais honesto. Eu não tenho como te provar que tem um ser, eu só tenho como falar, ó, essa experiência aqui me parece que funciona, né? E aí você pega, o que que eu fiz? O que que eu pensei? Isso aqui que eu disse por quê? Eu disse isso aqui para agradar alguém, eu disse isso aqui para conseguir um benefício. E aí você vai vendo a raiz das coisas que você está fazendo, quais são mais honestas, quais são menos. Em algum momento, contemplando isso com frequência, parece que a pessoa começa a entender por que que aquilo ali é ruim mesmo.
né? Nossa, sem É, dúvida. e aí você começa a ver, às vezes tem uma consequência inesperada de um negócio que te beneficia materialmente no imediato. E aí você começa a ligar os pontos e aquela honestidade, ela se constrói dentro de você, não por seu mérito, mas porque você está abrindo espaço para a verdade ali dentro, né? E quando você abre espaço para a verdade, entra ali o Espírito Santo. Concordo. Isso aí. Quando... Hoje falaram uma coisa não, mas interessante. isso a gente pode acabar reduzindo a honestidade intelectual à pessoa de fé, ao cristão. E eu conheci comunistas ateus que eram intelectualmente honestos. Só esse parênteses. Mas Não é- eu acho que o que ele está falando é respondendo a pergunta como ser Honesto um jeito de como intelectualmente. ser. Sim, não, Inclusive, tudo o bem. Espírito Santo, eu creio que ele está operando aí, apesar do cara não saber. Não, ok. Então, O Espírito Santo não é clubista. Até porque você pega um período da história em que esses caras começaram a falar, né, a dialética negativa frankfurtiana. Você pegou uma geração que foi encantada por isso, né? Até hoje tem muita gente encantada, porque cai nesse Pô, conto, tem muita acredita, gente. e você vai dizer que esse cara é desonesto? Não, cara. Não, então. O cara, ele sim, tá... sim. é só, Eu caí. Você não caiu? comunista. muito, né? A questão é quando o cara para de buscar, e aí ele chegou né, naquela Isso, coisa, agora eu já enfim. sei. e aí encerrou. Agora não, cara, porra, quantas lenga-lenga eu não caí na vida? Não, porra, né? Ecologia, Sim. o mundo está acabando, está sendo destruído. Aí o Al Gore vai lá e compra, depois de fazer o documentário Casa na Praia. dele, compra uma casa na praia, né? Dizendo que as praias iam acabar. Vai acabar com... Então aí você começa a olhar e fala, peraí, eu tô me fazendo de idiota. Exato. Eu vou continuar achando Eu isso. acho que uma consequência de você perceber que é um idiota, e todos nós somos, porque não tem ninguém perfeito, em certa medida somos, né? Idiota no sentido mesmo da palavra, Sim. de não conhecer, né? Olhar pra dentro. Isso vai fazer a gente caminhar para ser menos idiota, mas é só quando você fala eu sou um idiota que você consegue deixar de ser idiota. Essa pelo que é menos dar um a passo pra loucura, deixar deixar de ser, ser menos, né? Ser menos idiota. Amarrando, o comunista, ele tem uma versão do exame de consciência. É um troço chamado autocrítica. sim. Eles estão o Exatamente. tempo inteiro olhando por Exatamente. quê? Para eles é menos importante ele tá certo, a revolução é mais importante, esse ideal mais coletivo, alto que tá tá ali. fora dele. transcendente pra ele, né? Exatamente. É muito Aliás, mais. eu fui praticamente expulso de um grupo. Não era um grupo terrorista, mas era um grupo De extrema esquerda. de extrema esquerda, porque toda reunião tinha que fazer autocrítica e ninguém aguentava mais, porque eu pecava Aham, toda semana. Foi pecados burgueses, né? aham, Até porque eu era um burguês, morava, meu pai era rico. aham. Então eu tinha que fazer sempre a autocrítica lá nas reuniões. Aí, pô, levantava, falava, pô, de novo, parece o padre na igreja, fala, pô, lá vem o Luigi outra vez. Mesmo pecado de Mesmo novo? pecado, mesma coisa. Mas teve tem um que padre mudar que me falou, eu falei isso, pô, padre, mesmo pecado de novo. Ele falou, pô, ainda bem, já pensou se todo dia fosse um diferente? diferente? Pô, ontem eu matei, hoje eu roubei, ontem eu transei. O cara é sommelier de pecado, pô. Sommelier de Não, pecado, vai experimentando. cara. Open deve house de ser- pecado. Deve ser a vantagem do... Rodízio de pecado, né? Isso deve ser a vantagem do serial killer, né? Porque ele só tem Só esse tem aquele, então. Ah, que porra. Bem de boa. Vantagem. O meu era um vantagem. pouco menos, imagino que seja um pouco menos. Mas, pô, é isso. E a única coisa que eu notei que eu não falei aqui foi essa coisa Serial lover. dos caras juntarem... Ah, não, eu falei sim. Juntarem meme, aquele zap do tiozinho enganoso, junto com meme, com golpe, mentira com opinião. Tudo tá lá na... Botam na mesma vala, O né? Olavo, ele fala de uma experiência que ele teve, que eu me identifico muito, porque eu tive uma coisa meio análoga, né? O Olavo, ele dizia que ele tinha, quando era criança, ele tinha a impressão de que era todo mundo genial e ele era muito burro. Aí, fala, Eu também. Eu também. pô. Até hoje, até recentemente. Aí ele Agora que fala, eu descobri, Gano. Esse eu acho que é o ponto, cara. Por que eu gosto do Olavo? Apesar de ele tinha uma consciência, uma autoconsciência muito grande de o quanto ele sabia,
tanto quanto ele não sabia. Só que as pessoas, né, a galera da imprensa ficou bravinha porque ele falou mal do Caetano Veloso, aí começaram a olhar só pro lado que ele falava, não, isso eu sei, isso eu não sei o que. E esqueceram de ver o lado. Quantas vezes, se você olha aquele livro que até você indicou para comprar recentemente, de aforismos, quantas vezes o cara tá ali falando, meu, eu não sei porra nenhuma. Não, quando ele ia falar de teologia, ele me enganei. Me enganei. Quantas vezes... Pedia pra ele dar pitaco sobre teologia e ele falava, eu não sou teólogo, mas já que tá pedindo minha opinião. Aí ele dava uma opinião. E é curioso, né? E no caso dele não é só a pessoa, aí é que tá o lance, né? Dá pra ver o influxo da graça ali. Sim. Você vê em vários momentos que ele fala coisas que você fala, cara, não é ele que tá falando. É o Espírito Santo, não é possível. Porque junta tudo, é uma graça. Sim. Tudo vem ali. Você fala, cara, o cara conseguiu vestir aquela verdade. Forma, conteúdo. Exato. É a diferença eu acho que ele quando sabia ele disso. fala, Ele tinha essa... eu errei ou me enganei, de um Porchat da vida. Puta, eu ia falar isso, eu ia chegar aí. Você não compara o jeito. Não é só o jeito. Por que quando a gente olha para um Porchat se humilhando desse jeito, não soa uma humilhação cristã, uma humilhação? Porque ele tá mentindo. Porque ele é falso até na humilhação, né? Porque tem a porcaria do interesse material, é o que tá regendo aquilo ali. Claro. Não é o amor pela verdade, não é o cara que... Olha, eu realmente vi que estava errado, né? Não, e mais E não importante... só material, é vaidade mesmo, né? Também. Então, Puramente social. Ele não tá colocando aquela coisa assim, olha, a verdade é importante para mim num ponto em que é o lance do Sócrates, que ele aceita morrer pela verdade. Né? Então, para esse cara, isso entender as coisas é mortalmente sério, e ser honesto é mortalmente sério. Né? Isso aí. Então, e aí entra um outro lance também, que é o Dante extremo botou ele no oposto. inferno, né? O cara... O Sócrates. O cara também se Não. Não foi o Sócrates. Não, o Sócrates não tá no inferno, ele tá na primeiro. Não tá num lugar muito agradável, é o inferno não. com visão beatífica Eu lá. não gostaria de estar o limbo. Putz, olha, dadas as opções, eu às vezes eu até preferia. Quando vai mais pra dentro do porque dali pra baixo. Sommelier de pós-vida. O Sócrates, pelo que eu lembro, o Sócrates ele tá num lugar muito parecido com a Terra, assim. É o inferno ainda, não é o céu, mas é só pelo fato dele não ter conhecido Cristo. Então, assim, talvez, eu acho que provavelmente quando nessa Cristo voltar, Dante vacilou. Mas é porque só através de contestar. Dante vacilou. Dante vacilou. Vamos ao programa sobre honestidade intelectual, o cara tá contestando Dante. Mas, voltando, o lance é que tem um outro oposto. Tem o cara que ele quer mostrar que ele sabe tudo, mas tem também o desgramado que ele fica, eu não sei nada. Porque, olha, você admitir que... Também é desonesto. Eu li isso aqui eu lembro. Né? Sim, você se omitir de falar aquilo que você sabe também é uma desonestidade intelectual. Também. Que é mais ou menos o que acontece nesses casos, do Porchat da vida. Ele está se omitindo, ele tá invertendo o caminho porque ele sabe que aquilo vai prejudicá-lo. É um negócio gritando dentro dele, falando, rapaz... Que é verdade, que não exatamente. que aquilo é errado, o que ele falou, quer dizer, o que ele falou antes. E é assim, né? A gente fala dessa coisa como se fosse também uma fórmula muito... Você tem, por exemplo, o ponto... Aqui a gente está num programa ao vivo falando as coisas. Cara, tem muitas vezes que eu olho e falo, eu me sinto artificial pra caramba. Por quê? Porque eu não entendo a linguagem. Eu não entendo, não. Eu não sou dessa linguagem. Né? É diferente a gente sentar. A gente sentar na mesa e conversar. É completamente diferente do que acontece aqui. Então a gente se sente, às vezes, meio... não é completamente diferente. Não, mas é bem diferente. É bem diferente. É diferente. É bem diferente. Não, eu tô sendo mais honesto, justamente por isso, porque às vezes a gente acaba cometendo excessos, enganos, falando coisas de uma forma equivocada, até meio... Porque a gente não sabe se portar da mesma. E esse é o grande, eu acho que é o grande lance, cara, você conseguir ser você mesmo em qualquer situação. Uma vez eu ouvi o Pedro Augusto falar assim, essa é a diferença do santo. O santo, ele não vai mudar se ele estiver na frente da câmera, se ele estiver na frente do presidente da república, se ele estiver na frente do mendigo. Ele vai ser a mesma pessoa. Ele chegou num grau de integridade, né, pessoal, de consciência,
que ele não precisa ser diferente. A Isso gente é- ainda, cara. Isso é a difícil, gente ainda tá diferente. engatinhando. A Isso é gente di- muda, isso é eu mudo difícil. em todos os, Não é os só- ambientes. Eu praticamente tenho 20 isso que eu ia mil falar. É isso que eu ia personalidades para Não cada é só situação. porque a gente não diante ou sabe lidar. atrás das É? câmeras. Sim, sim. É, em grupos Em grupos, diferentes. qualquer... Você exatamente. tem uma persona aí mais ou menos elástica. Sim, Mas você tá a gente num grupo- tenta ter essa unidade, mas a gente sabe que, cara, puta, meu, eu não sou tão interessante assim pra ser eu mesmo o tempo todo. É isso aí. Exatamente. Nem eu me aguento eu ter o mesmo o tempo todo. tem que Vai- fazer umas micagens, Tem que fazer né? uma... tem que fazer umas fazer coisas. Tem que Se esconder no observar humor. que isso aí é diferente de você simplesmente ser mal educado. Ah, não. É, não. que a gente Não é o sincerão. O Não, sincerão é uma sincerão, merda. sincerão é outra coisa. Ah, eu sou assim A gente mesmo. falou do Quem sincerão quiser já, né? gostar de Já. mim, eu sou assim. A gente já falou do Sincerão, né? já. Em algum programa, Não, Sincerão. a questão é assim, o santo, ele é daquele jeito bom pra caramba. Né, Tipo, não, fazendo é. bem, Mas é. perto de Deus. E aí, ainda- aí é fácil não, mas aí ele É tem que fácil. ser mesmo. Existe Não, eu quero uma dizer... coisa fácil. que é- Sim, sim. Não, aí você tem que ser aquilo. né? Por exemplo, Agora, sendo eu, esse miserável aqui, Exato. que às vezes é bom que eu não seja exatamente o que eu sou ainda. Um dia eu quero Exatamente, chegar lá. exatamente. Mas tem aquela história também, ó, o cara, beleza, ele não vai ficar mudando, mas ó, a postura do santo quando ele estiver na missa, de frente do sacrário, sim. vai ser uma. Não, Quando não, ele não, estiver falando com a mãe dele, é uma outra. Não, mas sim. É a mesma Mas pessoa. ele não está dissimulando, Ele esse é o não ponto. tem nenhum É, tipo sim. de nenhum Isso, grau de aquilo dissimulação. aquilo ali é Ele espontâneo. ele sabe se portar. Exatamente. Não é um cara que vai porque eu gosto de coçar o saco, vou coçar o saco em qualquer situação. Exatamente. Bom, a acho que é gente, isso, eu né? acho que Sim. uma das coisas que... Para variar, esgotamos o assunto, ninguém mais ninguém precisa mais precisa discutir falar. sobre Praticamente. mesmo. Acabou. Encerrou. Quem falar isso na Sabemos o que é internet, a nessa- gente liga pra Inquisição e manda fechar o canal. Pessoal que faz curso, continua fazendo curso. Faz teu curso Nós aí. adoramos vocês. Quer Eu comprar gosto de curso? muita Compra. gente. Eu ouço muita gente. Tem muita gente boa, fera. Faço mais curso do que eu posso engolir. Eu Sabe, tenho tipo, feito pouco. Faz o ultimamente, prato, muito por falta de. O Jota, pô. Não, pô, se for citar os nomes aqui, a gente faz uma lista Não, tem extensa tem de gente muito gente séria fera, e que boa, sabe o que está falando. sabe o que está fazendo. Ao contrário de nós aqui. É. Mas, Mas a gente sabe muito o que nós estamos fazendo, quer não saber porra nenhuma. mas é isso que eu ia falar. Comparando ao assim, ó. Sócrates. né? Só. Uma das coisas que eu gosto do Quinto Elemento, assim, de estar aqui com vocês, dos nossos papos, é que a gente tenta, pelo menos, tenta falar realmente até onde a gente sabe, admite quando não sabe. Claro, que é o que você falou, na frente da câmera, às vezes você dora uma pílula, você fala, não sei o quê, fala, não sei o cara, quê. Mas Não, é a gente velha e tenta. boa conversa a tentativa fiada. é honesta. Não sei se no final Aim sai for honesto. effort. É, Aim for effort. é isso aí. É bem isso mesmo. É isso, minha gente. Quem que vai se despedir hoje? Se despede aí, Lucas. Peça-se, Lucas. Vai embora, falou. Pô, Boa noite. coitado. Dá like aí. Sincerão, Sincerão, Esse foi sincerão, bom, pô. esse foi bom. Eu tô um pouco cansado. Fazer um Mas Lucas foi Sincerão. Lucas programa Sincerão vai legal. ser um programa. É vai ser o depois das 6 da tarde. Boa, Lucas Eu Sincerão. canso, eu fico meio. Irritadíssimo. Não é nem isso, eu só Você não tá tô bem. mais pensando, tô filtrando. Mas Mas isso sempre, desde as 9 da manhã. verdade. Muito Cara, obrigado. Não tá vem querer pensando dizer e que é fala depois das Começou seis. a lavar roupa suja aqui. Fogo. Valeu, pessoal. Muito Valeu, obrigado. boa Até o noite. próximo Quinto Desculpa aí qualquer coisa. Redes sociais, etc. Aí embaixo. Isso, Twitter. like. Isso, @Estúdio Quinto, @Estúdio 5 Elemento. Desculpa ter nascido.